Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, mais um pitaco do viciado. Seguinte, eu tava refletindo sobre o último pitaco do viciado e tava pensando no toda a discussão de que é arte marcial, que é esporte de combate, que isso, que aquilo, não só relacionado ao boxe, mas há muita luta distinta. E eu acho que é uma discussão muito importante de fazer. O spoiler que eu dou é que tanto faz, sou indiferente a qualquer forma de nomear. Eu acho que em certo mérito qualquer luta pode ser dita como arte marcial, respeitando certos aspectos, eu acho que é justificável. Mas falar que é um esporte de combate não é de valorização nenhuma. Então, eu fui na Wikipedia, eu já deixei até para traduzir do inglês, comumente é mais completo, para trazer uma definição mais fidedigna, tanto de esporte de combate como de arte marcial. Vamos dar uma lida aqui por alto e depois eu vou dar um parecer maior. Artes marciais são sistemas codificados. É uma coisa interessante de notar que, por exemplo, o Jeet Kune Do, que as pessoas não entendem nem muito o Jeet Kune Do, pratica o Jeet Kune Do do Bruce Lee, achando que é sua melhor versão, sendo que o Bruce Lee, por exemplo, pra mim, ele fez ótimo apanhado pra si, pra sua especificidade. Era um cara magro, explosivo, com muita velocidade, ágil, habilidoso. Tipo, o Jeet Kune Do dele serviria muito bem pra mim, mas não serviria pra uma pessoa peso pesado. O que acontece? É um sistema marcial, de certa forma, tanto um sistema de autodefesa quanto um sistema de combate. As pessoas precisam entender a questão de sistema, que é uma das melhores definições para entender o mundo da luta. Voltando, aí tem uma série de razões: aplicações militares, policiais competitivas, desenvolvimento físico, espiritual, preservação do patrimônio cultural e material, que aí a gente fala das artes marciais históricas, a reconstituição histórica das lutas. Se a gente pegar nessa forma abrangente, então esporte de combate não deixam de ser arte marcial? Isso acaba a discussão? Sim. Já podem fechar o vídeo. Não, tô brincando, essa parte não. De certa forma sim, então a gente pode falar que praticamente todas as lutas que você conheça são artes marciais. E não é nenhuma desvalorização ou falar que não sejam. Tipo, às vezes o conceito de arte marcial se desvalorizou com o tempo. Como também chamar de esporte de combate é uma ótima valorização profissional a tal luta, mas de qualquer maneira. Tá, pela etimologia, é um conceito popular lá para os anos 60, 70. A onda do Bruce Lee, ainda mais dos praticantes de filme de ação em Hong Kong, aqui a onda Chop Suey, 60, 70, explodiu o conceito de arte marcial. Não era nem um termo tão... Era um termo já usado, mas não era um termo... Caiu na boca do povo. Com outra referência, o próprio termo fala de artes de Marte, por isso que o pessoal só aceita coisas que tenham sido criadas para lidar com combates e guerras, sobretudo guerras. As pessoas, nesse conceito, as pessoas não existem extremistas que só conseguem ver, por exemplo, o sambo militar, o Krav Maga. Eu acho que até é bem bizarro colocar nessa discussão como arte marcial, eu compreendo que seja, mas ela é um sistema de defesa pessoal. Fica até um pouco mais estranho pensar do que um esporte de combate, mas ainda assim, essa definição do esporte de Marte, a arte de Marte, traz uma confusão muito no pessoal, muito chato.
O que eu não acho que seja uma definição ruim, só que se tu só botar nisso, ferrou, acabou. Tipo, o termo, parágrafo seguinte, era comumente usado para referir a artes marciais do leste asiático, de fato, enquanto o bote chinês era usado para falar sobre artes marciais chinesas. Por isso que eu não chamo de Kung Fu, eu chamo de Wushu, só que eu tenho que falar Kung Fu, senão ninguém me entende. Aqui, alguns autores argumentam que artes marciais e sistemas marciais seriam termos mais apropriados, com o fato que muitas artes marciais nunca foram marciais no sentido de serem usadas para guerreiros profissionais. De fato, se você colocar nisso, você só coloca um seleto grupo muito provendo de momentos muito primitivos. Que o que acontece? Primitivos, eu digo que quando surgiu, ela não estava muito polida. Com o tempo, até as novas versões, ou o desenvolvimento acadêmico e sério mundialmente da luta, as coisas ficaram muito mais polidas. Não dá pra comparar as lutas que eram feitas séculos, milênios atrás, treinamento todo torto, às vezes uma técnica não tão bem executada, sem muita ênfase na praticidade. Eu acho que não existe nenhum problema você não enfatizar a praticidade, mas tudo bem. Com o tempo se poliu mais. Tipo, esse aspecto, lutas que são praticadas na sua forma histórica, eu tenho um olhar meio negativo, mas beleza. Aí o que acontece? Pode ser categorizado uma variedade de critérios. Artes marciais. Aí entra uma discussão paralela e muito fervorosa, chamado artes tradicionais contra artes modernas. O que acontece? A arte marcial tradicional, aqui está citando como histórico, contra a luta moderna. A gente coloca que se você fazer um treinamento das antigas, tradicional e arcaico demais, tipo, pô, a luta se desenvolveu, é importante a forma original, a prática original. De forma nenhuma eu quero negar ou falar mal, mas tipo, os tempos mudaram. A gente não precisa socar uma parede, socar pedra, socar madeira, socar chão todo cimentado, essas coisas, pro nosso punho ficar bom pra gente matar um bandido na rua com um soco e destruir 50 tábuas de madeira e ganhar o campeonato de karatê. Os tempos mudaram, o foco é outro. Não precisa desse tradicionalismo, esse extremismo de perspectiva. É por isso que eu desdenho muito do pessoal que participa dessa discussão. É tipo ridículo, mas tem a variação da técnica. As armadas com desarmadas, normalmente uma luta qual usa uma arma, se não é uma própria arte marcial. Quase todas a gente pode usar o conceito de arte marcial de Marte, é até abrangento para a cultura da guerra urbana, como também em autodefesa. O sistema do, eu não lembro se é do leste ou oeste asiático, o Kali Arnis, o Silat, que também tem prática armada, cai nesse conceito, aplicação e intenção. Também tem muito isso, defesa pessoal, tem uma orientação defensiva, combativa. Esporte de combate tem uma orientação esportiva, no caso midiática, mas também não deixa de ser questão de desempenho, mercado, coreografia. Aí a gente poderia falar a questão dos, como é que é o nome do pessoal lá do Bria, execução de kata, tem tem um conceito chinês também que eu esqueci, peço perdão, mas questão de preparação física, meditativa. Tem um estilo interno e externo chinês que eu não quero nem entrar nesse conceito. Então a gente pegou uma orientação da arte marcial geral. É tipo muito amplo, um guarda-chuva.
Esporte de combate. Aí daqui a pouco, depois disso, eu vou fechar o caixão. Esporte de combate é um esporte competitivo que geralmente envolve combate um contra um. Se bem que os russos estão inovando, né? Mas vamos entrar nesse mérito depois. Eu cheguei a ver basquete. É basquete, né? Basquete com luta livre. Meu Deus do céu. É um esporte de combate, um competidor vence outra através da marcação de ponto, finalização, capacitação e todas suas questões técnicas das regras. Alguns esportes de combate e sua origem nacional incluem o boxe inglês, que é britânico, boxe ocidental. Deixa quieto. O BJJ, quando eu falo jiu-jitsu, eu falo BJJ, é o jiu-jitsu brasileiro. Porque o que acontece? O jiu-jitsu, existia o jiu-jitsu japonês, só que tipo, hoje, posso estar errado, eu peço 1000 perdões por eu não procurar tão atentamente ser rigoroso com essa questão, mas eu acho que, se lembro bem, o Jujutsu era a prática desarmada dos samurais, ronins do Japão. O Jujutsu era muito voltado para o grappling, o wrestling, e não tinha nem tanta parte de conclusividade. Existem alguns praticantes. Aí veio pro Brasil em paralelo. Talvez tenha existido o jiu-jitsu japonês. O jiu-jitsu que a gente conhece foi a variação brasileira. Que tipo, gente, no mundo da luta, como o pessoal do jiu-jitsu, tem muito a agradecer a família Gracie. Tipo, a proporção que pegou, a representatividade no mundo da luta. Como também os brasileiros no mundo da luta e tudo, se deve ao conceito de esporte de combate e a família Gracie. E também o mestre dos irmãos Gracie. Mas continuando, Cat Western é interessante. Eu tava o mundo marcial, que vai ser uma recomendação futura, tem uma explicação boa sobre Cat Western. Eu não vou nem entrar muito no mérito. Tem um jiu-jitsu que eu já não sei quais são todas as especificidades históricas. O judô, que é japonês, eu pratiquei judô. O judô tem muita relação com o jiu-jitsu brasileiro, freestyle wrestling, luta grego-romana, francesa, tá bom. O karatê tem muita influência dos chineses. O kickbox, que existe várias origens, ele também não deixa de ser uma definição geral, da mesma forma que o boxe abarca todo mundo que usa a mão. O kickbox não deixa de abranger também o boxe, mas a questão de chutes. Tipo, só o boxe que usa só unicamente a mão e quase todas as outras não deixam de ser kickboxing. Aí a gente tem a arte marcial mista, Letway, Muay Thai, Sambo, Sandá, Savate, Taekwondo, vale tudo. Minha gente, é o vale tudo. O Pankration, que era uma forma antiga, contemporânea ao pugilato, que era como se fosse o mais próximo que a gente tem de luta mista, a luta livre, pro wrestling, tem todo aquele espetáculo. Já vou falar do folk wrestling, muito praticado ali na Ásia. E dentre outras, se a gente pegar a risca, quase todas as artes marciais não deixam de ser esporte de combate. Tá. Seguinte, agora entra na parte que eu dou bronca as pessoas que ficam com essa discussão. O que ocorre? O boxe é arte marcial? Sim. Muay Thai é arte marcial? Sim. E, tipo, Muay Thai é história mesmo. Ou não é uma arte marcial, se você cair no conceito de arte. Muay Boran, que é um antecedente, aí já tem todo um contexto, mas tipo, indiferente.
Só que acontece, não é uma deturpação e também uma chatice que as pessoas têm com todo o rigor tradicional das lutas, que quando o pessoal entra no tradicionalismo fica com a mente fechada e antiga e tipo não aceita uma discussão nova e tem que ficar naquela mesma prática de 1 trilhão de anos atrás, como fazia os incas, os maias e os astecas. E, tipo, fica essa chatice. Tipo, eu vou ser sincero, às vezes falar que arte marcial, a gente pode ser praticante de esporte, pode ser confundido com esse pessoal aí tosco. Mas voltando, se a gente fala de prática, o conjunto filosófico de pensamento, todo o espírito que se tem, as academias de luta, toda a comunidade que se cria, a gente pode embarcar sim na questão filosófica da arte marcial, porque também as pessoas classificam a arte marcial pela sua carga filosófica. Não necessariamente é um bom requisito, na verdade eu acho um péssimo, mas é um requisito. Só que existem momentos em que não é bom a gente falar ela como arte marcial, qualquer luta em geral, quando ela tem aspecto competitivo e quando a gente tenta trazer a questão profissional. Porque se a gente fica falando de arte marcial, a gente fica falando muito sobre o paixão, sobre a prática, sobre o tradicionalismo, relembrar e praticar e valorizar esse legado histórico. E, tipo, a gente não entra em discussões sobre a dificuldade que é sobreviver como atleta, a dificuldade que existe se você ter uma carreira esportiva. Então, você separar como um esporte de combate, quando você quer trazer essa discussão, tu quer trazer esse aspecto profissional, a gente não pode juntar elas às artes marciais, mas não deixa de ser. Bem, ficou um pouco arrastado, ficou um pouco longo, expositivo pra caramba, mas aí fica a minha bronca, quem achar que eu meti muito dedo na cara das artes marciais pode me xingar nos comentários, tamo aí. Valeu, Raul.